Olá pessoal, começamos agora o estudo do capítulo 2, da turma do 7º ano B e C, e o conteúdo de ciências traz para a gente uma discussão muito boa, e bem simples, dentro de um tema urgente que é justamente o meio ambiente. A gente saiu há pouco tempo de uma discussão a respeito dos biomas brasileiros, a Mata Atlântica, o Pantanal, o Cerrado, as regiões dos campos sulinos, discutimos a Caatinga e também a região de Mata Atlântica. Esses elementos foram fundamentais para que a gente pudesse fazer um passeio pela grandiosidade do nosso território e principalmente conhecer um pouco da fauna, da flora, um pouco da hidrografia, um pouco do relevo, do clima, do solo, da vegetação e naturalmente discutimos um pouco da sobrevivência do homem para com as dificuldades naturais que o meio ambiente ele impõe para que o homem possa ser criativo, inovador e nessa situação utilizar as tecnologias, utilizar os fundamentos que são oriundos de discutirmos um pouco da modernidade, algumas características de tempos que ficaram ainda em uso, como as questões agrícolas, as ferramentas, os costumes, as tradições, as crenças e os fatores também que dinamizam a cronologia do espaço, do tempo e como isso de certa forma impacta as gerações posteriores aos objetivos que a gente já vem de certa forma costurando e criando essa linha de raciocínio mediante as situações que as ciências nos impõem. Entendido que o homem é um elemento fundamental dessa base sólida de construção e principalmente de inserimento do meio, mas não é só ele. A gente percebe que a natureza ela traz para a gente várias situações de que os reinos, os seres, os próprios biomas, a fauna e a flora, ela dá uma complexidade de elementos que impulsionam o homem a entender que por mais que ele seja desenvolvido, tenha uma capacidade racional muito evoluída, consiga estar no topo da cadeia alimentar, é importante analisarmos que as características da sapiência, da produção cultural, a possibilidade de mandar e impulsionar novas características e conhecimentos para os seus descendentes, para a prole, faz com que o homem seja, ou melhor dizendo, esteja no topo da cadeia alimentar. É importante mencionar um filósofo iluminista chamado Thomas Hobbes, que diz que o homem é o único ser da espécie que busca sua própria destruição. É uma frase pesada, ela dá para todos nós várias condicionantes e reflexões, porém é fundamental entendermos que nessa ideia, ao tempo que o homem desenvolve novas capacidades, novas transformações, novas evoluções, pesquisas, e ele se situe dentro de um melhoramento técnico para com as suas necessidades, ele pode evoluir para fundações, ou melhor, para procedimentos benéficos, ou seja, que sejam favoráveis à espécie humana, e isso utilizando vários elementos que irão conduzir progresso, desenvolvimento, altivez, não só às localidades micro, mas também às regiões, ao país, por que não dizer também ao continente, ao mundo de uma maneira geral. A gente já vem nessa linha de raciocínio, criando estratégias justamente para entender que o que o homem faz de beneficiamento, ele introduz aquilo que as gerações anteriores iniciaram. Logo, se a gente for virar um pouco a chave e entendermos que essas características, se elas forem desenvolvidas para o fator negativo, malévolo, a gente pode criar também algumas plataformas contrárias à própria espécie, colocar em perigo a natureza. E isso a gente sabe que
uma das características fundamentais nos tempos contemporâneos é identificar que dois elementos chaves, né, sempre estão nas discussões de ciências e de geografia também, é o efeito estufa e o aquecimento global. Esses dois elementos eles estão aí promovendo debates, né, questões sérias que atravessam os tempos, permite que o homem se coloque, né, dentro de uma perspectiva de cuidado, porque a cada ano, né, as nações elas elaboram planos, existem as conferências do clima, né, os países que pertencem ao G7, G8, aos grupos que estão em ascensão, né, o G20, e a gente percebe que há uma cadeia produtiva de perspectiva científica, né, de testes, teorias, muitos estudos, análises, e tudo isso ele é oriundo a própria característica do homem repensar, né, suas estratégias, repensar suas expectativas e, naturalmente, criar, né, alternativas para conduzir menos riscos possíveis para com os elementos e fontes de vida. Os rios, o solo, né, o ar, as indústrias e principalmente a cadeia produtiva das fábricas, né, os gases que são emitidos na natureza, eles permitem que a gente também possibilite criar meios dentro da sustentabilidade, dentro da biodiversidade, que as nossas ações elas sejam de impactos menores e que não coloquemos em risco a cadeia produtiva natural. Então é importante a gente identificar esses elementos introdutórios para que a gente possa promover aqui uma discussão relacionada ao capítulo 2, né, que é os fatores e impactos ambientais. O material de vocês começa com a cena trágica de Mariana, na cidade de Minas Gerais, que assim como Brumadinho, no ano passado, proporcionou para todos nós uma grande preocupação com o impacto das barragens e das mineradoras numa região riquíssima como é a região de Minas Gerais. Entendido isso, a gente sabe que há circunstâncias maiores dentro das políticas de proteção ambiental. A gente sabe que nessa conjuntura vidas foram ceifadas, a maneira, o impacto com que a barragem e principalmente a agressividade do meio ambiente, com aquelas duas barragens sendo devastadas, cidades, vidas, a economia, a estrutura produtiva, e até hoje a gente não tem ainda um caminho jurídico, legal, de amparo das instituições para com o ressurgimento dessas cidades. Então o capítulo ele impulsiona todos nós a criarmos uma espécie de sensibilidade para com os meios produtivos e como eles podem impactar de forma drástica algumas comunidades que de forma direta ou indireta dependem de alguns recursos oriundos do próprio solo, do próprio meio ambiente.